secretária, ela acha que a hora que ela sugere mão única na rua dela ou mão dupla, ela resolve o problema dela, mas ela não sabe aonde aquilo vai trazer o transtorno. Por isso que eu acho que não é tão simples. E com esse crescimento que São João está tendo, principalmente nesses novos loteamentos, eu acho que se faz necessário a contratação para o município desse plano, né? Principalmente aí nos corredores que nós vamos ter que criar indo para lá. Então, eu acho que nós talvez não teríamos condição aqui em São João se não fosse uma equipe tecnicamente especializada já numa cidade de um porte da nossa e prevendo um crescimento muito rápido. São João está tendo um crescimento muito rápido e isso está prejudicando muito. Então, se você pudesse colocar alguma dessas sugestões, eu te agradeço. Esse crescimento que teve aqui para o lado de Santo Antônio do Jardim, quando eu estava conversando com o pessoal da Sabesp, quando eles fizeram o tratamento de esgoto, eles previam que a cidade crescer para cá. Né, aqui para o lado da Vargem, de repente a cidade cresceu para o lado de Santo Antônio do Jardim. Isso tem até um problema na questão de abastecimento, né, de água, porque você tinha todo direcionado para um lado da cidade e de repente cresceu para o outro, né? E isso envolve a questão de trânsito. A questão do agente de trânsito, Helenice, porque do assessor de trânsito que eu estou colocando, por quê? Se você me falar hoje para contratar uma consultoria, eu não tenho nenhum pessoal especializado dentro da prefeitura para me ajudar a avaliar a questão de uma assessoria. Né? Então, o que eu estou pensando? Em ter um cargo de assessor de trânsito, né, com alguém com formação nessa área, tá? Para me ajudar, em primeiro lugar, a avaliar. E as coisas mudam tanto, porque às vezes você contrata uma assessoria, você traz um pessoal de fora aí, e a gente viu isso na questão de plano diretor. Os caras colocavam rio aonde não tinha. Né? Eles pegavam o plano diretor de uma cidade e colavam para outra. Né? Então, o que eu estava querendo? Eu acho que precisa de uma assessoria também. Além do assessor de trânsito, eu acho que vai precisar de uma assessoria. Mas por que eu estou pedindo um assessor de trânsito hoje? Para você ter alguém... Por exemplo, eu vou mudar... Vamos pegar um caso bem recente, aí, a questão da Santa Maria e da Henrique Martarello. Tá? Então, se você tiver uma pessoa com formação na área, ele vai estudar o fluxo de trânsito, ele vai estudar tudo naquela região, tá? Para a gente falar, não, olha, nós estamos fazendo isso porque tecnicamente esse é o mais recomendado. Nós vamos colocar um semáforo num determinado local, olha, o semáforo é aqui, não é aqui, porque tecnicamente por isso, por isso, por isso. Né? As vias, né, que nós vamos ter que criar vias alternativas. Né, de trânsito aí. Então, eu acho que essa pessoa vai poder ajudar, até na contratação de uma assessoria. E às vezes você pode contratar assessoria, não para fazer da cidade toda, mas para você pegar determinadas regiões da cidade. Aí você faz um estudo daquela região, junto com o assessor de trânsito. Então, eu acho que vai precisar da assessoria, mas por isso que eu estou pedindo um assessor de trânsito. É a mesma coisa do lixo. Quando eu falo para você que o pessoal nosso do lixo, né, por mais boa vontade que tenha, né, nós temos pessoal que tem informação de meio ambiente e tal, mas eles não têm toda aquela especialização, às vezes, que você precisa para a questão do lixo. Você precisa de uma assessoria fora. Eu acho que o trânsito, quer dizer, mas esse pessoal meu aqui dentro hoje está dando nessa questão do lixo, olha, vai por aqui e já está me ajudando. Né? E eu estou percebendo que não dá muito o município assumir isso. Na questão do trânsito, quer dizer, você vai ter alguém especialista na área, né? E quando nós tiver que vir na Câmara discutir, alguém que tiver que discutir com a população, fazer reunião com a população, por que nós estamos adotando esta solução e não aquela? Né? Essa pessoa vai com todo um embasamento técnico, com todo um levantamento que ele já fez da região, número de carros da região, número de carros de São João, ele vai com todo esse embasamento discutir com a população qual que é, né, por que mudar o trânsito naquela região, por que fazer determinadas alterações de trânsito. Porque às vezes cobram da gente, né? Não, precisa que altere. Mas tem hora você tem até medo de alterar o trânsito e dar um problema maior. Né? Então, se você tem alguém especialista, né, nessa área, que conheça essa área de trânsito, ele vai falar, não, pode alterar aqui, que aqui você causa menos acidente. Né? Então, eu acho que, por isso que é importante esse cargo de assessor de trânsito para a prefeitura. Por isso que eu mandei para a Câmara e estou pedindo a contratação dele, né? Estou pedindo para aprovação dele, para a gente poder começar a trabalhar nessa área, e em função, inclusive, do crescimento que a cidade está tendo. Nós não temos ninguém hoje
formado nessa área, especialista nessa área de trânsito. E é isso que nós estamos querendo começar. É um primeiro passo. Não é o ideal, né? Mas é um primeiro passo. Mais algum vereador? Só as outras coisas que a Helenice colocou, eu vou levar para a Eliane, vou olhar. Tá, eu acho que os vereadores têm muito a contribuir, né, para a gente. Sabe por quê? Eu acredito muito, né? O prefeito não sabe tudo o que tem que fazer. Eu acredito muito na inteligência coletiva. E os vereadores são quem mais está próximo da população. Sabe qual que é a necessidade, né, da população para discutir. Os conselhos, né, os vereadores. O prefeito não é quem sabe tudo. Tá? O prefeito é apenas um agente que está ali para executar o que a maioria decide. É isso que a gente traz, Wanderleira, porque a gente escuta, a gente vê, as demandas chegam até nós, e no sentido de criticar, eu nunca fui de fazer críticas, mas muito mais de trazer a sugestão para aquele problema que a gente possa estar resolvendo. Eu acho importantíssimo, né? Eu acho que a crítica é importante. A crítica não é construtiva, desde que ela seja construtiva e que ela acrescenta. Né? Ela é importantíssima, ela enriquece as pessoas. Né? Eu acho que essa é a obrigação de todo cidadão. Durante o tempo que eu trabalhei no financeiro, eu nunca gostei de trabalhar com pessoas que falavam amém para mim. Eu sempre trabalhei, né, com pessoas que discutem. Eu acho que é importante discutir as coisas. Né? Eu acho que é importante a gente discutir, ver qual é o melhor caminho. Wanderlei, primeiro agradecer pela presença. Essa história do trânsito e a história da infraestrutura viária de São João, ela é preocupante realmente em virtude do crescimento muito que rápido. Então, vou fazer duas observações, nem a necessidade da minha pergunta, mas tem que haver realmente a integração prefeito, Câmara, setor de engenharia, trânsito, planejamento para futuro. Nós temos algumas coisas, naquela área da cidade, ela é preocupante. Nós temos a Avenida Izete Fontão, né, que vai passar nas Aleias, vai passar ali do lado do Jardim das Amoreiras, no novo loteamento ali do Portal da Aliança, e vem sair aqui na Estrada de Águas da Prata. Eu fui lá dar uma olhada, outro dia estava dando uma olhada, mas é isso apenas como sugestão para aprovação de futuros projetos. O assessor de trânsito vai poder ajudar muito nisso. Porque a avenida ela vem, no Amoreira ela já não vai ter mais duas pistas, porque não tem jeito. E no Portal da Aliança também eu vi, é uma rua comum. Então ela já vai ser... ali do lado das Aleias, para registrar também, nós temos uma ruinha aqui de terra que liga o Azaleias com o Tulipa. Ela é estreitinha, o pessoal estão construindo, inclusive fábricas e outras coisas, e ali será um movimento, um acesso terrível. Você deve ter uma outra avenida lá atrás. Lógico. Né? Então, uma série de coisas. Eu acho que esse plano, a gente vai lá pela parte e fica assustado, como a gente não entende muito do assunto, como você disse, precisa de um técnico, nos novos empreendimentos a ser aprovados, ter muito cuidado nesse sistema viário, porque senão nós vamos ter sérios problemas futuros. Muito obrigado. Concordo com você plenamente, concordo com a Helenice. Nós temos que eu acho que o assessor de trânsito vai ajudar muito a gente nessa questão de você definir os acessos, você definir as avenidas, na aprovação dos loteamentos, né, para ele opinar na aprovação dos loteamentos. Né, então, eu acho isso importante. Mais um vereador? População? Podemos encerrar? Vereador Rui? Vou fazer uma pergunta, Wanderlei. A gente fala tanto em cultura e nós vamos dizer assim, estamos correndo o risco de perder no nosso carnaval as escolas de samba. Existe algum projeto, algum planejamento, tendo em vista que o nosso diretor já disse que não vai ter? O que eu preciso ver com o Beto, ainda não sentei para ver essa questão do carnaval. Uma coisa que nós tivemos discutindo esses dias, aquilo que nós fizemos na praça no ano passado, nós vamos repetir esse ano, só que talvez a gente vai levar para o Largo da Estação, que eu acho que é um local melhor, tem mais espaço ali no Largo da Estação. Tem a questão de segurança.
As escolas de samba, para você ver coberto. Ontem, na hora que eu estava aqui na praça, alguém falou comigo no negócio de escola de samba. Se elas se organizarem, tá? Porque as escolas de samba são entidades particulares, né? Se elas se organizarem, não tem por que não ter. Tá? Eu acho que você pode ter os dois. Agora, precisa ver se elas estão se organizando. É isso que a gente precisa ver. Tá? Eu não sei te responder agora como é que está essa questão das escolas de samba. Precisava de uma ajuda para eles se organizar também. Agora, não é o que só o pessoal falar, tem não que vai pensar, ter. o que o pessoal tem que pensar, né, é que isso tem que ser uma coisa espontânea. Tá? O que via acontecendo muito com as escolas de samba, lá atrás você tinha as escolas de samba que o pessoal que gostava de carnaval, se juntavam, montavam as escolas de samba e faziam o carnaval. A partir do momento que o poder público passou a subvencionar essas escolas, mas sempre tá? teve ajuda do poder Não, público. mas foi de alguns anos, lá atrás não. Quando você tinha o Luiz Gama, lá atrás não tinha ajuda nenhuma. Eu falo para você com conhecimento. Tá? A partir do momento que começou a subvencionar muito essas escolas, tá? Começou a fazer o seguinte: só faço se existir recurso público, recurso do poder público. E o carnaval tem que ser uma coisa espontânea. Né? Ele tem que ser, principalmente essa questão das escolas de samba. E eu acho que tem que nascer, os movimentos têm que nascer espontâneo. Tá? Eles se organizarem, eles quererem o carnaval. Tá? E depois o poder público pode entrar na questão da infraestrutura, te ajudar na infraestrutura. Mas o poder público não pode, ele, querer bancar a escola de samba. Tá? A hora que ele começa a bancar a escola de samba, de uma forma... Tá? Ele tira aquela coisa... Tá? O que nós estamos fazendo? Nós criamos uma alternativa... Né? Você cria um local, nós contratamos as bandas, você criou uma alternativa do pessoal do carnaval. Agora, a escola de samba tem que ser um movimento espontâneo, até porque uma escola de samba tem que ter 150, 200 elementos. E não pode, né, não pode o poder público falar, não, vai ter a escola de samba. Tá? Porque senão fica o que ficou um pouco no passado. Os caras vêm aqui, pegam o dinheiro. Tem de uma escola de samba que nós estamos com problema até hoje, está na justiça. Tá? Porque nem prestar conta ele prestou. Tá na justiça, o Tribunal de Contas está cobrando a prefeitura, porque nem prestar conta ele prestou. Tá? E, infelizmente, parece que ele pegou o dinheiro e fez sei lá o quê. Né? Então, é muito complicado isso. Tem que ter um movimento espontâneo. Eu acho que isso é aí que começa. Tá? E o poder público entra com a infraestrutura. Principalmente a escola de samba, porque ela tem que ser uma agremiação. Ela não tem que ser só uma escola de samba na época do carnaval. Quem lembra do Luiz Gama lá no passado? Nossa, você tinha atividade ali no Luiz Gama o ano inteiro. Na década de 70, 70 e pouco, 80, você tinha atividade no Luiz Gama o ano inteiro. E era uma escola de samba da cidade e tal. E não tinha recurso público. Só tinha a infraestrutura que você dava na avenida, que você criava a infraestrutura. E eu acho que nós temos que começar a pensar em votar isso. Pessoal, com relação... Tudo ok? Mais alguma pergunta? Eu só queria lembrar que a divulgação dessa audiência pública foi feita no Diário Oficial do Município, foi feito na Jovem Pan, foi feito na Rádio Piratininga, no site da casa, me parece também que no Facebook. E também ele foi, com relação ao dia e o horário, foi discutido o horário, né, em plenário, durante a sessão ordinária, com todos os vereadores. Tá ok? E que quem tiver o interesse pode ter acesso aí a lei, que é a Lei 111, 2013, junto à secretaria desta casa. Tudo bem? Quero agradecer aqui a presença do senhor prefeito, dos vereadores, da população e encerro esta audiência pública. Obrigado, gente. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos mandar.